Não existe, ou pelo menos eu não consigo perceber, uma religião formal em Senhor Sim. dos Anéis. Já percebeu isso? Sim. Tem duas religiões. Uma é citada muito em breve. A gente terminou ali antes da história falando sobre que os Valar chegaram na Terra. Mais pra frente aparecem os homens. Mais pra frente aparece alguns homens ganham de presente uma ilha, Númenor. Essa ilha vai aparecer nessa série que vai ter agora. E lá nessa ilha tem um lugar sagrado em honra a Eru, que o rei da ilha, uma vez por ano, ele ia lá em cima numa árvore e levava alguma coisa. Um lance meio dia da expiação dos judeus, pensando no rei como sacerdote. Outra religião que tem, aí ela aparece também nessa ilha, é um culto a Morgoth, que o Sauron implanta lá quando é levado cativo e depois vira líder. Mas Beleza. existe em algum momento um culto ao Melkor, que é esse Vala do mal. Assim, de fato, tirando esses dois casos bem pontuais, você não vê ninguém rezando o Pai Nosso antes de comer alguma coisa. Você não vê igreja no condado, você não vê igreja nem em Gondor. Você não tem símbolos rituais, não tem sacerdote, não tem alguma figura messiânica, apesar do Aragorn ser o rei que retorna, mas ele não retorna para todos os povos, ele não retorna para instaurar, ele não retorna pela eucatástrofe, ele não existe uma parousia por Aragorn. Ele acaba governando bastante território. Só que ele vai morrer uma hora. Entende? Então, assim, mesmo que ele seja um bom rei, mesmo que ele seja uma versão mais romanceada de Salomão, assim, o rei bom e todo mundo tem paz no reinado dele, mas não é uma redenção da criação. Não, um grande mal foi destruído, mas continua existindo orc, continua existindo gente má, entende? Tipo, não tem uma renovação da criação. A Cristina participa com a gente dizendo que o Gollum e alguns personagens chama A Sol e O Lua, não seria uma pegada religiosa? O que você acha? O Gollum era meio maluquinho ali. O Gollum, ele era o Sméagol, né? Ele era um hobbit que em algum momento ele tem o anel, né? Ele consegue... Isso. Ele foi pescar com o primo e pegou o anel e colocou no dedo e ficava roubando, até que não conseguia mais discernir o que era o mundo real do mundo das sombras lá, que ele entrava no anel, e, enfim, ele foi ele odiava a luz, né, porque ficava em trevas, enfim, ok, mais simbologias aí em relação ao pecado e tal, mas aí ele vai para as montanhas, a sua pele perde textura e tal, e ele fica daquele jeito monstruoso, tal. Então, assim, pode ser algum resquício, eu ia falar de humanidade, mas da hobbitanidade dele, passada, alguma memória sobre sol, porque querendo ou não, sol e lua, pra ele perde sentido pra alguém que vive dentro de montanha, entendeu? Pra alguém que vive nas sombras, pra alguém que vive em locais lúgubres. Aí, em algum momento, ele perde o anel, que é justamente quando a gente começa a história do Senhor dos Anéis. É quando o anel que era de Isildur, não era? Do dedo cortado? Isso. O anel que o Sauron fez. E aí, esse anel, lá no começo do filme, o Isildur corta o anel, se recusa a jogar no vulcão, leva com ele e cai na água. Na Montanha da Perdição, né? Ele se recusa, então cai na água. Enfim, eu acredito que essa simbologia seja porque, olha só, pode ser uma metalinguagem religiosa, no sentido de que Sol e Lua são elementos não mais alcançáveis para uma figura que não vê mais o céu, entendeu? Alguém que está dentro de uma montanha. Bem mais platônico nesse sentido, né? São só conceitos e não mais atribuições práticas. Mas aqui já sou eu viajando. Esse é Ovelhas Elétricas, pessoal. É isso que vocês estavam esperando aqui.